Há alguns dias atrás eu postei no Instagram da Capital Global que pelo menos 58 países já contam com vistos especiais para aqueles que são nômades digitais. Isso vai na linha da nova tendência mundial, que é o trabalho remoto. A propósito, uma pesquisa revelou que nos próximos 2 ou 3 anos, mais do que 70 milhões de pessoas são ou pretendem se tornar nômades digitais, trabalhando de forma remota de diferentes cantos do mundo. Nos Estados Unidos, o número de pessoas que se identificam como nômades digitais já é cerca de 11% da força de trabalho do país. Ou seja, essa é a tendência do trabalho no futuro. Cada vez mais as pessoas prezam pela sua independência, pela sua liberdade geográfica, o que também eventualmente te permite conhecer o mundo enquanto você trabalha. Assim como eu fiz no ano passado, em que eu fui para diversos países da Europa, alguns da América Latina também, e pretendo fazer novamente no ano que vem. E dentro dessas estratégias, eventualmente você consegue, inclusive, economizar impostos, tal qual eu já expliquei em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho, a estratégia do viajante permanente. Mas a ideia aqui hoje é falar um pouco mais sobre quais são os países que possuem esses programas de vistos digitais, principalmente os países da Europa. Começando então por aquele que, embora esteja na Europa, não vai ser considerado da Schengen Zone, da área de países da União Europeia que aboliram o controle de fronteira entre si. Eu estou falando da Albânia. Por lá, você possui a autorização, o visto, né? Você pode pleitear, melhor dizendo, para um visto no qual você tem o direito de ficar 1 ano no país, prorrogável por mais 5 anos, sendo um nômade digital, desde que você comprove que possui uma renda de pelo menos 9.800 euros ao ano, o que é um valor relativamente baixo para quem trabalha de forma online. Muitas pessoas ganham muito mais do que isso até por mês. E o bacana é que a Albânia é um país barato para você poder morar, é um país que talvez seja interessante de você conhecer. E se você não sabe o que é nômade digital e por que os países têm interesse em fazer esse tipo de programa, basicamente nômade digital é todo mundo que, por poder trabalhar de forma remota, não estar preso a um local físico, sei lá, quem trabalha na internet, quem é desenvolvedor de software, por exemplo, resolve conhecer o mundo, viajar trabalhando. E por que os países têm interesse em atrair essas pessoas? Porque, basicamente, elas movimentam a economia local, elas provavelmente estão só por um curto período de tempo, querem turistar durante o tempo de folga depois do expediente, portanto elas dificilmente vão gerar custos aí para o sistema de saúde do país. Aliás, em geral são pessoas com uma qualificação um pouquinho maior, e é justamente por conta disso que os países acabam abrindo portas para essas pessoas. Não só a Albânia, na Europa tem vários. O próximo é a Espanha, que eu até já falei mais em um outro vídeo, que eu questionei se nasce um paraíso fiscal na Espanha para os nômades digitais, que eu vou deixar aqui no izinho também. O visto de nômade na Espanha te dá o direito de morar 1 ano lá, prorrogável também por até 5 anos, e um dos critérios para você poder aprovar é que você tenha uma renda, trabalhando remoto, né, sem consumir trabalho local, de pelo menos 2.334 euros por mês. Mas tem mais critérios, a ideia aqui é mais passar a lista de todos os que tem. Se você quer conferir o caso específico da Espanha, não deixa de conferir o vídeo que eu deixei no izinho. Aí também tem em Portugal, o visto de nômade lá é novo, acho que foi em fevereiro desse ano que eles lançaram, 2023, que é o visto D8, esse é o nome oficial dele. E para que você possa aplicar, você precisa ter o equivalente a 4 vezes o salário mínimo de Portugal. 4 vezes o salário mínimo de Portugal, hoje, é algo em torno de 3.040 euros por mês, 3.050, alguma coisa por aí. Aliás, Portugal, que é um país muito belo, ano passado eu passei alguns meses lá e eu fiquei realmente encantado com todas aquelas cidades que eu tive o prazer de poder conhecer. Falando em país bonito, na sequência dessa lista temos a Hungria, que também tem um programa de visto de nômade, o critério é 1 ano, também pode ser extensível, aliás, esse é o tempo mínimo, né? E o critério para que você possa aplicar é que você tenha um ganho como nômade, trabalhando aí digital, de pelo menos 2.000 euros por mês. Em Malta, na sequência, é um outro lugar que pode ser interessante.
Até porque quando eles criaram o programa de nômade de lá, eles falaram que para quem for para lá como nômade digital, vai ser tax-free, não vai precisar pagar impostos. Embora isso aí não tenha sido tão bem recepcionado ainda pelas regras tributárias do país, ainda está um pouco confuso, é uma área cinzenta, o fato é que essa foi a propaganda que eles fizeram lá, quando eles lançaram esse visto de nômade digital em Malta. E aí você pode ficar lá um ano, a princípio, sem imposto, e o critério é que você comprove que tem uma renda mínima de pelo menos 2.700 euros por mês. Saindo de Malta e indo para um país que tem várias diferenças culturais, indo mais para o oriente da Europa, a gente tem a Romênia. A Romênia que é um país muito interessante, né? Porque fala uma língua latina, mas que por conta da sua proximidade com a Rússia, uma língua que tem uma influência russa também. O romeno é um país relativamente mais pobre lá na Europa, mas que pode ser interessante, inclusive, para você fazer a abertura de empresa, porque algumas empresas lá pagam menos do que 3% de imposto, embora seja do faturamento. Eu já falei mais da Romênia também, desse programa de empresas pequenas, em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho. Agora, o interessante é que a Romênia é um país que, de vez em quando, a gente usa para fazer a abertura de empresa offshore para quem tem negócios na Europa. E, especificamente, o programa de nômade digital deles, você tem que ficar lá um ano, tem que ganhar cerca de 3.900 euros por mês como nômade digital, não com as empresas de lá, certo? Eu acho que 3.900 euros por mês na Romênia é muita grana, dá para viver super bem. Na Croácia, você tem que provar 2.300 euros por mês, o programa é de um ano, o visto, e não é fácil renovar depois desse período. Em Cyprus, é um ano, renovável por mais 2 anos, e você precisa comprovar que tem uma renda de pelo menos 3.500 euros por mês para poder aplicar para esse visto. Já no caso da República Tcheca, outro país que aparenta ser muito bonito, eu não conheço, está na lista aí dos próximos, quem sabe. Agora lá o programa ele é diferente, você precisa comprovar que tem 5.000 euros depositados numa conta no país. Aliás, agora fiquei na dúvida, mas acredito que tem que ser numa conta do país sim. E esse visto ele vai durar um ano. E aqui, infelizmente, não pode estender o prazo do visto. Agora, é aquela coisa, boa parte dos inscritos do canal nem precisam de visto de nômade na Europa, considerando que você, se for nômade mesmo, dá para ficar 3 meses na Schengen Zone, depois você sai, fica 90 dias em algum outro país que não faz parte da Schengen Zone, depois você pode voltar e ficar mais 3 meses novamente nesses países, e aí assim você consegue conhecer a Europa inteira sem sequer precisar pleitear um visto para passar mais tempo lá, desde que você seja de fato mais nômade, fique menos meses em cada país. Eu acho que eu também já falei sobre isso em um outro vídeo, que deve ser como morar na Europa sem visto legalmente, alguma coisa assim, que eu vou deixar aqui no izinho. Um vídeo que eu gravei lá em Blumenau, a Alemanha do Brasil. E por falar em país frio, o próximo da lista é a Estônia. Por lá você pode ter um visto de nômade de um ano, dá para estender por só 6 meses e tem que comprovar uma renda de 3.500 euros. Na sequência ali do lado, a Letônia, um ano, estende por mais um ano e a renda necessária para aplicar é de 2.857 euros por mês. Aí tem a Finlândia, um país frio, que é só 6 meses. Por que alguém aplicaria, nesse caso, honestamente, eu não sei nada contra a Finlândia, mas, pô, 6 meses, gastar energia para ter um visto, às vezes vai aquela estratégia de ser um pouquinho mais nômade. Na Grécia é um ano, com possibilidade de estender, precisa comprovar 3.500 euros de renda mensal. Na Islândia também é só 6 meses e precisa comprar uma renda mensal de 7.075 euros, insano, né? Para morar na Islândia, honestamente, eu jamais faria isso, não sei você. E na Noruega, o visto de nômade é de 2 anos e você precisa comprovar que tem uma renda de pelo menos 3.000 euros por mês. Basicamente, esses são os países da Europa nos quais você consegue aplicar para visto de nômade. Também tem outros países, como o caso da Itália, como o caso de Montenegro, que também já aventaram essa possibilidade. Eles estão com projetos aí, na verdade, até em andamento, para ter visto de nômade por lá também. Mas, até onde eu pude pesquisar, para gravar esse vídeo para vocês, isso ainda é algo muito iniciante. Não consegui obter muita informação sobre a vigência, eu acho que ainda tá para sair do papel
Se você tiver, aliás, alguma informação mais atualizada sobre isso, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. E você, já comprou a sua passagem para ser nômade digital? Ano passado eu passei em vários países, foi bem bacana. A gente foi eu e minha esposa, para Portugal, para Netherlands, para França, para Luxemburgo, para a Espanha, para o Paraguai, para o Uruguai, vários estados do Brasil, Nordeste, Sudeste, enfim, foi uma experiência bem legal. Fiquei muito mais tempo fora de casa do que na minha base, que seria Florianópolis. Esse ano eu voltei para o Brasil, em 2023 acabei me tornando residente fiscal, mas acho que isso é uma coisa que pode mudar, principalmente se eles começarem a tributar mais as pessoas que têm patrimônio no exterior. Se eles fizerem isso, honestamente, eu acho que o último que sair, que apague a luz. Mas isso já é conversa por outro vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Guilherme, você está no canal da Capital Global. Segue a gente no Instagram também para copiar esse tipo de conteúdo, @capital.global. O meu pessoal é guilhermebauer.s. E para algo mais personalizado, não hesite em entrar em contato conosco pelos nossos 2 únicos meios de contato oficiais, que são o e-mail e o site, cujo link vai estar aqui na descrição. Um abraço e até a próxima!